Olá, traders, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar para vocês uma história real de um trader que me procurou para a gente fazer um mapeamento sistêmico. E baseado nas coisas que eu percebi ali que tem necessidade imediata, urgentíssima de melhorar, eu percebi que não é a primeira vez que traders me procuram e tem esse mesmo padrão. E além disso, quando eu participava de grupos de WhatsApp, eu percebia que uma grande quantidade de pessoas que estavam ali também passavam pela mesma coisa. Então eu pensei, vou gravar um vídeo para isso. E aí eu listei aqui algumas coisas que eu percebo e eu vou falando aqui para vocês. Então a primeira delas, o ambiente influencia o comportamento. Quando eu quero falar sobre ambiente influenciar, eu não estou dizendo o ambiente, as pessoas que são inseridas ali com as quais você convive, não é sobre isso. Até o momento aqui nós estamos falando sobre você e você. Não tem mais ninguém aqui nessa história. E o que é esse ambiente aqui no caso? No caso desse trader, que a gente fez um mapeamento sistêmico, inclusive, hoje de manhã, no caso dele, o que eu percebi ali que foi um agravante muito grande? Foi como se fosse uma disputa de atenção. Ele opera com várias telas de vários ativos abertas. Mas pensa o seguinte, uma pessoa que opera, vamos supor, opera índice, aí ele deixa o dólar aberto, a Petrobras, a Vale e várias outras coisas ali abertas ao mesmo tempo. Imagina vários ativos. E o que ele opera? Um único ativo só. Vamos supor que ele opera índice e ele deixa todos esses outros abertos. Para ele ir olhando ali, né, se está havendo ali alguma coisa que está impactando de um e outro. Então, quer dizer, ali ele já demanda muita atenção. Além disso, tinha mais outro agravante. Além de todos esses ativos abertos, várias telas com vários tempos abertos. Então, ele entrava, faz a entrada pelo 1 minuto e olha os 5 minutos, os 15 minutos, os 60 minutos, os 30 minutos, os 120 minutos, os 240 minutos, ou seja, além de todos os ativos abertos, vários gráficos com tempos diferentes para ele tomar a decisão ali na hora de fazer a entrada. Calma que só piora. Além disso, ele ainda olha notícias o tempo inteiro. Do lado fica uma televisão ligada e essa televisão fica transmitindo notícias o tempo inteiro. Numa live que tem ao vivo ali no YouTube que fica só por conta de transmitir notícias do mercado. Então, pensa. Atenção em todos esses ativos, atenção em todos aqueles tempos, atenção ali naquela notícia que está falando, para te dar um viés ali, às vezes, essa notícia aqui é boa, com certeza esse negócio agora vai reagir para cima, essa notícia é ruim, com certeza agora ele vai reagir para baixo. Então, aqui eu já citei 3 coisas aqui que são péssimas, né, se a gente for pensar toda a atenção voltada para esse tanto de coisa. Continuemos. Além disso, tinha os grupos de WhatsApp, que ele participa de todos os grupos possíveis que aparecem na frente dele, ele entra nesses grupos. E aí, um grupo fala tal coisa, outro grupo fala tal coisa, um fala lá que comprou, outro fala lá que vendeu, e ele fica prestando atenção naquilo. Além disso, tem as redes sociais, que ele falou assim, que sempre dá uma olhadinha quando ele tá, às vezes ele não tá em operação, ele vai lá, que ele gosta muito de seguir vários traders, e ele vai lá no Instagram e dá uma olhadinha num trader, no outro trader, e o outro já fez não sei quantos mil, e o outro fez não sei quantos mil, e ali a atenção dele vai. E além disso, ele ainda configura alertas de preço no gráfico. Então pensa, todas essas coisas que eu falei, lutando ali pela atenção dessa pessoa. Pensa. Então, aqui é esse ambiente que essa pessoa está inserida que eu estou dizendo. Então, o ambiente influencia o comportamento. Sim, porque a pessoa vai indo, ela nem sabe mais para onde ela presta atenção. E uma das coisas que agrava aqui, agrava na disciplina. Além de agravar na atenção, agrava na disciplina. Por quê? Porque a pessoa que está mentalmente cansada, ela não tem forças para ela cumprir a disciplina. E várias outras coisas aqui, se a gente for listar, né? Então, a gente está diante de uma pessoa que opera num ambiente, assim, saturado de estímulos. E aí, acontece tipicamente aquele negócio assim, eu não sei por que eu entrei. Então, eu peguei as operações da última semana, a gente deu uma olhada nas entradas, e aí, sempre que eu perguntava, várias vezes aconteceu dele não saber explicar por qual motivo ele fez aquela entrada ali. E é uma pessoa que frequentemente tem dias de fúria. Tem uns momentos lá que ele faz dinheiro vários dias, mas tem várias repetições assim, há meses e meses e meses de um único dia e de arrasar o mês inteiro.
Então, quando a gente pensa num ambiente cheio de estímulo, a gente tem que pensar num ambiente que fica o tempo inteiro te convidando a fazer alguma coisa. E era exatamente o que acontecia com esse trader. Então, se você quer operar menos e melhor, o seu ambiente precisa te ajudar. Você precisa criar um ambiente que vai facilitar a sua vida aí, que vai facilitar o comportamento que você quer ter. E aí depois, o que a gente pode retirar dessa história é: não lute contra uma tentação que você poderia ter eliminado. Pensa nas coisas aí que você poderia ter eliminado da sua vida e você ainda repete os mesmos erros porque você simplesmente não eliminou. Ou seja, se eu tenho certeza que eu não consigo determinado comportamento, eu não vou conseguir por mim mesma, então eu vou criar uma forma desse negócio funcionar. E como que eu vou criar uma forma? Eu vou ter que tomar uma ação de acordo com o que é a minha realidade aqui. Lixe os estímulos que você tem aí na sua frente e pense, se determinado estímulo vai me dar mais vontade de operar, então você tem que tirar esse estímulo daí. Então, anote as coisas que tem aí ao seu redor, pense o que você pode eliminar para você melhorar isso, para você criar um ambiente que vai fazer você executar as coisas como elas devem ser executadas. São tentações, né, que tem aí na sua frente. Então, se você tem uma tentação, por exemplo, teve uma época que eu operava o mini índice e eu ia lá dar uma olhadinha no mini dólar. E acontecia, às vezes, eu ter uma operação que eu não saía bem no mini índice, e aí o que eu fazia? Eu ia lá e entrava no mini dólar. Eu tinha costume de operar o mini dólar? Não tinha tanto costume assim de operar. Eu não dominava ele quanto eu dominava o mini índice. Mas eu ia lá no mini dólar fazer trade de vingança. Então, observe essas coisas aí e retira essas coisas aí da sua vida, simplesmente. Tem algumas coisas que elas simplesmente podem ser removidas. Removendo aí já vai te ajudar bastante. Outra coisa que eu acho bastante importante você levar em consideração é: um trader que ele é disciplinado, ele reduz decisões desnecessárias. E a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui é o seguinte: a disciplina, ela não é tudo, tá? Apesar de alguém dizer assim, disciplina é tudo, se você não faz tal coisa, você não é consistente porque você não é disciplinado. Não é, tá? Eu sempre gosto de deixar claro que a disciplina, ela não é tudo. Porém, você tem que cuidar para você conseguir executar da forma como deve ser. E quando você executa da forma como deve ser, quer dizer que você está sendo o quê? Você está sendo disciplinado. Então, se você deixa para decidir tudo aí na hora, primeiro, faça uma coisa para a sua rotina ficar organizada. Então, se você tem um plano prévio, onde você vai entrar se, somente se, você já tem uma direção para você seguir, né? Então, você já sabe, eu já sei que eu vou sentar aqui e eu vou esperar dar o padrão tal. Eu só vou operar se der aquele padrão. É o meu plano. Quando eu já tenho o meu plano, eu já sei o que eu vou fazer, o meu dever é só cumpri-lo. Se eu sento aqui, eu não sei onde eu vou entrar, eu não sei o que vai fazer, vamos ver o que vai acontecer. Eu posso entrar na onde que me der na telha. E aí, necessariamente, aquilo ali pode ser que seja uma operação que vai me dar um risco-retorno favorável. Se for pensar em termos de probabilidade, a probabilidade dela ir no alvo é grande, é positivo. A matemática ali, naquele caso daquela operação que eu entrei, ela é positiva. Então, leve em consideração, se você não tem um plano a seguir, qualquer caminho serve. Se você não está estruturado, você não vai conseguir transformar suas decisões em regras. Não que a gente tenha que agir como um robô, a gente não vai conseguir, porque a gente é humano, a gente tem emoções, mas quanto mais próximo disso a gente conseguir chegar, melhor. Então, se eu fizer um plano, vai ser melhor, porque é só eu cumprir o plano. Se eu chegar sem o plano, o que eu preciso? Eu preciso identificar onde eu vou entrar e ainda cumprir. E aí, entende que eu vou cansar minha mente? E quando eu tô com a minha mente cansada e saturada, a tendência a eu não seguir a disciplina, ela vai ser maior. Então, eu não posso chegar no gráfico aqui e pensar assim, até coloquei uma lista de coisas aqui. Será que eu entro? Será que eu espero? Será que eu aumento o lote? Será que eu tiro o stop? Será que eu faço mais uma? Será? Com um monte de será, para poder eu decidir na mesma hora. Que vai gerar uma carga mental. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar assim, se não houver o meu setup, a minha configuração aqui, minha forma de entrada, então não existe operação. É muito mais fácil e prático eu sentar aqui e esperar aparecer a operação simplesmente para eu executar, do que eu sentar aqui, pensar o que eu vou fazer para depois executar. Eu fico à mercê. E quando eu fico à mercê, quem decide primeiro? A emoção. Então, o que preciso decidir primeiro? A regra. E para isso eu preciso estipular. Eu que mando na regra. E quando eu tenho regra, eu que mando se eu vou executar ou não.
E quando o trader deixa para ele decidir tudo na hora, ele vai aumentar e muito a carga mental dele. Então, o que acontecia com esse trader que eu atendi hoje de manhã? Além da quantidade de estímulos que ele tinha, ele não tinha um plano de trading. E aí ele saía entrando, né, a Deus dará ali, aonde dava vontade nele de entrar. Ele não sabia lidar com isso. E principalmente nos dias que ele estava pior, que lembra que eu falei no vídeo passado? Tem dia que a gente está mais ou menos, tem dia que a gente está um pouco melhor, e tem dia que a gente está bastante pior ali, né, na nosso interno mesmo. Naqueles dias que ele estava pior, ele sempre entrava em overtrading. Sempre, sempre, sempre. Assim, ó, se você pega o relatório dele de meses, de anos, é sempre ali o mesmo padrão que repete. Vai lá, faz overtrading, ou às vezes ele faz vários dias, e o pior de tudo, no dia que ele faz uma operação boa logo na primeira do dia, aí ele vai lá e para de operar. Porque ele já teve aquela sensação assim, já fiz dinheiro, tá bom. Tudo bem, não tem problema. O problema era que, quando ele fazia X. Quando ele entrava em overtrading, ele perdia 10X. Esse que era o problema. Mas não é, né? É o problema. Por isso que a gente fez essa sessão hoje cedo. E você tem que criar barreiras entre o seu impulso e a sua ação. O seu impulso é a sua vontade de fazer alguma coisa. Então, você precisa criar barreiras aí. Então, se você opera olhando simplesmente para o resultado, você não vai conseguir. Você não vai perceber. Porque quando surgir o impulso e quando você executar a ação, a única coisa que você estará enxergando na sua frente é o resultado ali financeiro. Mais nada. É aquela vontade de ver aquele verdinho ali, ó, do lado ali, o resultado verdinho do lado. De fechar o dia num resultado verde. Ignorando o processo, né? Que é o que vem antes. E é o por qual motivo eu faço, né, a entrada. Por qual motivo eu reajo da forma como eu reajo. E uma coisa bastante interessante aqui, eu coloquei uma frase, foi para você pensar o seguinte: não confie no trader que você será depois da perda. Já viu um meme? Tem um meme assim, ó, eu não bebo, mas quando eu bebo, eu me transformo numa pessoa, e essa pessoa, assim, essa bebe, a pessoa fala até um palavrão depois. É algo assim desse tipo, esse meme. E aqui, quando a gente vai pensar no trader, depois que ele perde, é tipo isso. Porque quando eu ainda não perdi, aí eu posso muito bem dizer, não, se eu perder, eu vou parar. Só que o que acontece? Segundos depois da primeira perda, vem aquela sensação de, agora eu recupero. Na próxima operação que der aqui, eu vou recuperar. E aí você vai buscar um mecanismo para você conseguir recuperar. Isso quando você consegue ainda sair da operação perdedora, né? Tem gente que não consegue. No caso desse trader que eu atendi hoje de manhã, ele consegue parar uma operação perdedora. Só que depois ele tem overtrading, que aí vem aquela vontade. Agora eu recupero. E aí ele tenta recuperar, aí não dá certo. Aí aquela vontade vai só crescendo, cada vez mais. Eu recupero, naquela ânsia assim, constante de que eu não vou sair negativo. É uma certeza que a pessoa tem, que eu não vou sair negativo. Eu vou dar um jeito. Só que tem dia que vai dar certo, infelizmente, tem dia que dá certo, infelizmente mesmo, porque se não der certo nunca, quando a pessoa tenta recuperar, talvez seria mais fácil. O problema é que tem dia que dá certo. E aí o dia que dá certo, reafirma no cérebro daquela pessoa que é só ela fazer daquele jeito que dá certo. E aí ela vai sempre querer fazer. Só que tem aquele dia que não dá certo de jeito nenhum. Quem tá aqui me assistindo, possivelmente, já deve ter passado por aqueles dias que você fez trocentas operações, a maioria delas foi loss. E não deu certo, você não conseguiu recuperar. Por mais que você tentou ali, naquele dia você não conseguiu recuperar. Porque tem dia que você leva stop comprado, você leva stop vendido, você leva stop de todo jeito. E aí não dá certo. E aí exatamente nesse dia, se você tiver com você, que agora eu recupero, é onde dá aquelas perdas no meio do mês ali, que eu falei que é 10x no dia que perde. E no dia que ganha, eu vou parar logo que eu já fiz uma operação aqui. 1x no dia que ganha. É matemática, essa conta, ela nunca vai fechar. Tá? Então, aí essa pessoa, as coisas que a gente mais percebeu ali foi que ele tem todos aqueles estímulos que eu falei para vocês no ambiente, ele não tem um plano de trade, então quando ele senta aqui, ele demanda muito mais coisa mental para poder ele decidir tudo que ele vai fazer ali na hora, e ainda com aquele tanto de estímulo, ou seja, existe um desgaste mental muito grande, ele que se cansa demais.
E ainda ele relatou para mim assim, naqueles dias que são os dias de fúria, eu saio como se eu tivesse carregado um caminhão de brita nas costas. Descarregado um caminhão de brita nas costas, sozinho. É o cansaço mental, porque o cansaço mental, a sensação que dá é que às vezes você correu uma maratona, você não se cansa quanto você se cansa mentalmente, tá? A sensação é essa. Só quem passa por isso aí sabe o que eu tô falando. Então, e aí, além disso, ele não tem um plano de trading, ele não tem um diário depois para ele entender esse padrão que está se repetindo aí sempre. Faço dinheiro, perco tudo num dia de fúria. Faço dinheiro, perco tudo num dia de fúria. Ou seja, ele não para nunca para observar esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele tá naquele padrão de que cada dia de fúria que ele tem, ele vai em busca de uma nova estratégia. Então, isso também é um padrão que se repete nele. É um trader que tem 8 anos de mercado, tá? Não é um trader iniciante que chegou ontem. Ele já acumula aí algumas mentorias que ele fez. Então, uma das primeiras coisas que eu falei assim, é para amanhã. Isso aqui nem é para amanhã, porque amanhã é sábado, né? Mas é tipo para segunda-feira. Tirar os estímulos. Fazer um estudo, identificar qual que é o tempo gráfico que você vai operar, fazer uma leitura nos gráficos maiores, umas marcações e pronto, eu não vou olhar para isso aqui mais. Se basear, porque você opera day trade. Não precisa você ficar olhando o semanal, o mensal. Basta você olhar uma vez. Tipo, fechou a semana? Como fechou a semana? Ah, fechou assim, beleza. Eu não preciso ficar olhando pra ele quando eu tô operando aqui. Eu opero curtíssimo prazo se eu opero day trade. Então, se eu opero curtíssimo prazo, eu não preciso de tantos tempos assim também. Falei pra ele, você vai ter que fazer um estudo aí, diminuir essa quantidade de tempo que você deixa aberto pra demandar menos atenção. Entender aí o que você vai deixar aberto de ativo também. Então, eu fui listando pra ele. Criar o plano de trade, que eu tenho um modelo que eu vou passar pra ele. Criar o diário de trading, que eu tenho um modelo que eu vou passar para ele, né? Ele pode usar os meus modelos, ou ele pode, a partir dos meus modelos, criar o próprio modelo que vai dar certo com ele, porque cada pessoa tem uma personalidade diferente da outra, né? Então, tem que ver o que vai dar certo. E trabalhar a questão de entender se a questão técnica realmente não está pesando, tá? E aí a gente vai entrar no acompanhamento já no próximo mês, para a gente entender se ele não está saindo antecipado demais, se ele está segurando as operações ruins demais e saindo cedo demais das operações boas. Então, nós vamos fazer esse levantamento aí, para entender se ele também não tem uma dificuldade na parte técnica. Ou, o que acaba acontecendo? Às vezes a pessoa nem tem dificuldade técnica, só que já ficou tão comum ele sempre fazer aquele negócio daquele jeito, ele vai se acostumando. E aí ele começa a fazer de qualquer jeito. Tipo, é aquela pessoa que acabou de comprar, comprou porque teve um motivo técnico bonito ali, ele sabe explicar, ele sabe me contar, entrei porque deu o padrão tal, tava assim, tava assado, pronto. Você percebe, a pessoa realmente, ela entrou por técnica. E aí ele comprou, né? Não deu certo. Só que às vezes não deu certo porque ele estopou antes, ele não esperou ir lá realmente no stop dele, o negócio não estopou, ele era só um pullback que tava fazendo, ele não aguentou, e aí depois o negócio foi, só que aí ele estopou antes da hora, né? E aí ele ficou negativo, e aí gerou um gatilho, que aí ele pensou, tá, se não vai subir, então vai descer, aí eu vou vender, aí vai virando aquela catástrofe. Então, é entender exatamente a forma como ele opera. Então, eu já listei ali todas as dificuldades, e aí a gente vai partir agora para o acompanhamento. E o que eu queria trazer para vocês aqui? O que eu achei mais importante, exatamente essa questão aí dos estímulos, tá? Talvez seja, assim, o mais que eu percebo. Nos grupos, quando eu participava de grupo de WhatsApp, eu percebia, o pregão tava rolando e a pessoa tava ali no grupo conversando, falando que entrou não sei aonde, que já fez não sei quantas operações. E aí você percebia, ele não tá sabendo nem para o que ele vai prestar atenção ali. Ele tá simplesmente ali querendo estímulo e tal. Então, essa questão do estímulo, de você criar um ambiente, eu nem tô falando aqui sobre pessoas nesse momento, é só esse ambiente e você realmente criar esse ambiente aí para ficar bom para você não se cansar tanto mentalmente, para você ter simplesmente a obrigação de sentar e executar o que vai acontecer. Então, para você sentar e executar, você precisa planejar antecipadamente. Então, isso é extremamente importante. Eu assisti um podcast outro dia com Larry Williams, que ele tem, acho que, são muitos anos, tipo, não sei se é 40 anos, mais que isso.
Acho que é mais de 40 anos, porque só que ele ganhou um campeonato de trading lá e ninguém nunca conseguiu fazer um resultado melhor que ele. Tem 38 anos que ninguém nunca conseguiu fazer. Então, eu acho que é mais de 40 anos de mercado que ele tem. E nesse podcast, ele fala que todos os sábados ele senta e planeja a semana dele. Só para vocês terem uma ideia. E a pessoa às vezes chegou aqui ontem no mercado e ela quer chegar aqui já na segunda-feira com a cara e com a coragem, entrar no negócio e fazer acontecer. Não é bem assim, tá? É como se fosse um trabalho que você vai colocar toda a sua seriedade em executar esse trabalho. O trading, a mesma coisa. Então, vocês precisam ver o trading como um trabalho. Faz parte do seu capricho em você realmente executar a coisa e planejar a coisa ali e fazer do jeito que é. Não é só porque tá só você e o gráfico, mais ninguém, que isso aqui não deve ser levado a sério. Se você realmente quer viver disso aqui, igual tem muita gente aqui que fala que quer viver disso aqui. E mesmo se você não quer viver, se você quer só tirar uma renda extra ou aumentar algum capitalzinho que você tem ali, né, fazer um lucro em cima disso, é um negócio sério. Trate como algo que é sério, tá? Porque faz totalmente parte do processo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Não deixe de se inscrever no canal. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Até lá!